E tudo vem com a base do 5S, porque com a organização, com o 5S, a gente consegue padronizar os processos. Não adianta eu padronizar um processo que é tudo bagunçado, né? Não faz sentido. Olá, seja bem-vindo ao Clutch Podcast. Aqui eu vou trazer convidados que estão numa trajetória inspiradora e juntos vamos compartilhar com você dicas e insights para que você também possa aplicar isso na sua caminhada. Eu sou Guilherme Torrejon, irei conduzir essa conversa e hoje a nossa convidada é a Pamela. Pamela, muito obrigado por estar participando aqui desse episódio junto com a gente e, para a gente já dar início ao nosso bate-papo, queria que você se apresentasse um pouco para o pessoal te conhecer e a gente já dá início. Obrigada, Guilherme, pelo convite. É uma honra aqui fazer parte desse podcast. A gente acompanha bastante o seu trabalho. Bom, eu sou a Pamela, eu sou formada em engenharia industrial, sou diretora da Usimar Sopro, é uma usinagem de ferramentaria aqui em Vinhedo, São Paulo. Também sou especialista em 5S, né? Dou consultoria voltada à implantação do 5S. E também tenho uma mentoria para engenheiros consultores. Então, é uma mentoria que, para todos os engenheiros que querem ser consultores, a gente ajuda de alguma forma a estruturar a consultoria e lançar no mercado, fazer o posicionamento no mercado digital também. Bacana, Pamela. Então, para a gente começar, eu queria que você compartilhasse um pouco de como que foi essa sua trajetória, né? Saindo da graduação, iniciando o mercado de trabalho, como é que para você foi chegar até onde você chegou hoje? Bom, eu sempre gostei da área de engenharia, área de cálculo e tudo mais. Eu escolhi a engenharia de produção. A princípio, eu queria logística, hoje eu não gosto de logística, mas quando eu saí do colegial, queria fazer logística e eu vi que a engenharia de produção tinha também a logística e era um curso mais completo. Segui para engenharia de produção, né? E eu fiz muitas entrevistas, participei de muitos processos seletivos. E sempre eu tinha um não, assim, né? Nunca. Era difícil ser selecionada, né? Quando eu era selecionada, era algo que era bem distante, assim, da minha casa, da faculdade. E aí, no terceiro ano, eu consegui um estágio. Era numa empresa familiar, uma empresa pequena, né? Pequena para média, não deveria nem ter 100 funcionários assim. Mas foi onde eu aprendi muito, assim, né? Eu fiquei um ano nessa empresa, consegui implantar o 5S, eu fui chamada para desenvolver a parte de desenho, fazia perfis para banco de carro. Então, eu fui contratada para fazer essa parte de desenho, de desenvolvimento de projeto, desenvolvimento de produto. E aí, lá dentro da empresa, eu fui crescendo, assim. Aí, depois de um ano, essa empresa, ela fechou, né? E aí, em menos de um mês também, eu consegui um outro estágio numa outra empresa, né? E esse mesmo dono também, ele me levou para outras empresas para que se abrissem a porta para mim também, né? Então, eu tinha essa carta de recomendação dele, que facilitou também muito a minha ida para outras empresas. E aqui estamos, né? Há muitos anos já. E essa questão do 5S, então, como que foi para você, né? Você fala muito disso, como é que foi sua paixão por essa área? Começou nesse estágio? Como é que foi para você hoje, né, gostar tanto, né, e seguir por essa área hoje? A princípio, nessa fábrica, eu implantei o 5S, né? O dono, ele foi viajar, aconteceu assim. Ele foi viajar e eu ficava meio perdida, assim, porque eu era nova e tal. E eu sempre falava para ele, para a gente organizar algumas coisas, e ele sempre falava, não, faz só o seu trabalho, né? E deixa sair de lado. E aí, o que que eu fazia? Depois do meu expediente do estágio, eu fazia as outras coisas que eu acreditava que iria mudar, né? A fábrica. Então, eu via que eles perdiam muito tempo para procura de ferramenta, para fazer setup de máquina, né? Então, os dispositivos eram muito semelhantes um ao outro, assim, e as mídias eram muito pequenas, assim, de uma da outra. Então, às vezes, colocava um dispositivo, uma matriz na máquina, eram extrusoras, colocava uma matriz na máquina, que às vezes era a matriz errada, e aí a ordem de produção ia errada, e aí gastava material, gastava tempo de setup, gastava produção, enfim. E eu via falar, não é possível que seja normal, né? Que as pessoas conseguem enxergar isso como normalidade. E aí, o que eu fiz? Eu desenhei todas as ferramentas, né, de todas as matrizes, né, eu fiz um catálogo de matrizes no AutoCAD e
E perante essas matrizes, cada matriz tinha um número, uma numeração, e aí eu tipei cada matriz com uma numeração. Então, quando eu descia as ordens de produção, eu conseguia saber qual matriz que eu iria colocar. Então, facilitava muito, porque às vezes eu ficava procurando, e aí eu organizei. Só que eu só consegui isso implantando 5S na área de ferramentaria, na área de almoxarifado de ferramentas, né? Antes disso, a gente não conseguiria, porque eram muitas matrizes espalhadas, era bem bagunçado, assim. E aí o dono, ele foi viajar, e eu fiquei meio ociosa, assim. Aí eu ficava procurando as coisas para eu fazer e tal. Eu tenho isso de mim, de ser proativa, de ter aprendi algumas coisas. E aí eu fui e organizei a ferramentaria, eu organizei o almoxarifado, fiz esse catálogo de ferramentas, e foi super importante, assim, na minha carreira fazer isso, porque é aí que eu conheci o 5S, né? Foi numa época bem que estava na faculdade, assim, e tinham matérias falando sobre isso, sobre o 5S. E eu vi que, poxa, é algo tão simples, mas que as empresas não dão valor, né, para a organização. E é algo que não demanda dinheiro, não demanda recurso, né? Você consegue muitos ganhos só pelo fato de você organizar a fábrica do jeito certo, né? Tem o método certo, que é o 5S. E aí eu comecei a gostar do 5S e tudo mais, tanto que aí essa fábrica fechou, veio uma empresa americana comprou essa fábrica, e eles transferiram essa fábrica para o sul, né? E eles quiseram me levar porque eu tinha um catálogo de ferramentas, eu era a única pessoa que sabia os processos da empresa, né? Devido eu ter feito esse trabalho fora do meu período de estágio, assim. E aí eu não fui, né? Não quis ir, não queria deixar minha família e tudo mais. E aí eu fiquei. E aí na segunda empresa que eu fui trabalhar, eu vi que era muito bagunçado, assim, era uma fábrica bem bagunçada, bem desorganizada. Eles perdiam muito tempo procurando ferramentas, não tinha padrões, por exemplo, cada hora era uma hora, era um parafuso diferente da máquina, né? Não tinha um padrão, né? E tudo vem com a base do 5S, porque com a organização, com o 5S, a gente consegue padronizar os processos. Não adianta eu padronizar um processo que é tudo bagunçado, né? Não faz sentido. E aí, nessa outra fábrica, eu comecei como estagiária, fiquei 3 meses como estagiária, e aí eles viram que eu podia fazer muito mais do que aquilo que falava no meu estágio, né? Então, eu entrei como estagiária de PCP, só que eu gostava muito do chão de fábrica, eu gostava muito da área de processo. E aí eu pedia para ir de tarde na fábrica, eu ficava na fábrica de tarde, porque eu sempre gostei realmente, assim. E aí eles viram que eu podia também ficar na fábrica e também assumir o PCP, né? E aí, em 3 meses, eles me efetivaram, meu contrato era para 2 anos, assim, como estágio, e aí, em 3 meses, eles me efetivaram como analista. E aí, eu fiquei um ano como analista, e aí, nesse um ano, eu fiz um trabalho de capacidade produtiva, né? Então, eu peguei toda a demanda de 5 anos atrás, a gente fez esse trabalho de capacidade produtiva, implantei o 5S, padronizei os processos, cronometrei os processos, e depois disso, a gente soube qual realmente era a capacidade de cada posto de trabalho, né? E com isso, a gente teve uma redução de 30% do quadro de funcionário. Mas não só por causa disso, porque também veio a crise e precisava realmente reduzir o quadro de funcionários, só que foi algo muito mais assertivo, porque eles sabiam aonde realmente poderia reduzir. Então, tinha um posto de trabalho, por exemplo, era para eram para 2 pessoas trabalhar e trabalhava 3, né? Eu trabalhava 4. Então foi feito essa dinâmica também, né, de organizar os setores, né, os postos de trabalho conforme realmente a sua capacidade. E aí depois de um ano que eu estava nesse trabalho, eu virei gestora, né? Eu assumi o cargo que era do meu chefe foi para gerente de fábrica, e eu passei para gestora de PCP, almoxarifado, expedição e logística. Então, eu tinha essa equipe toda, e eu fiquei um ano nessa equipe, e aí depois eu tive que sair, que eu me mudei de cidade, ficava muito longe para mim e tudo mais. E aí eu vim para Uzimar, que é onde eu trabalho hoje, onde eu assumi esse papel de tomar frente da empresa, né? Essa parte administrativa, essa parte mais comercial também. E mudei muita coisa também, né? E aí que eu vi que, poxa, eu poderia ajudar outras empresas com o 5S, né? Com a metodologia, né? E aí que eu virei consultora, que eu abri minha consultoria, isso há
2 anos e pouquinho atrás, assim, que eu decidi realmente abrir a consultoria. E foi muito bacana, assim, porque eu vi que, às vezes, a gente pensa que o pouco que a gente sabe não é o suficiente, né? Mas é o contrário, o pouco que a gente sabe pode ser muito para alguém. Às vezes, nós, como engenheiros, a gente tem a falsa ilusão que é muito básico isso, é muito simples falar de 5S, é muito simples falar de linha, é muito simples falar dessas de melhoria contínua. Só que esse simples, as empresas, elas não sabem que tem esse simples, elas não sabem que elas podem ganhar dinheiro fazendo o simples bem feito, né? Fazendo a coisa básica bem feita. E cabe a nós, engenheiros, levar isso para as empresas, né? De forma mais simples, de forma mais leve também, para que elas possam entender que pode sim ganhar dinheiro, não precisa comprar uma máquina, robotizar toda a minha linha de produção. Eu posso ganhar muito dinheiro só combatendo os meus desperdícios da fábrica, só organizando minha fábrica. Exato, uma coisa legal que você trouxe por último, tem algumas coisas que eu quero compartilhar na sua fala, mas uma das que você trouxe por último é sobre exatamente essa questão do aprendizado, né? Hoje eu rodo na área de marketing, né? Então, sou diretor de marketing aqui da empresa a qual eu fundei junto com os meus sócios. E para mim é muito claro, muito nítido, né? Tráfego, cópias, ferramentas todas. E há um tempo atrás eu estava conversando com algumas pessoas que não sabiam nem como fazer uma landing page, como fazer coisas básicas. Eu falava, nossa, mas eu achava que não existia isso, né? E você vê que realmente as coisas simples para essas pessoas já iriam dar um resultado muito significativo, porque elas não fazem nem o básico, que é ter uma página, que é ter um tráfego simples rodando para aquela página. Nem isso as pessoas sabem e acaba que eu achava isso muito básico. Falei, não, ninguém vai querer saber ou entender disso. Então foi uma coisa também que me abriu muito, né, a mente a entender. E outra coisa que você trouxe dos 5S, que eu achei muito legal, trazendo um paralelo para a nossa vida, né? Eu acho que em muitos momentos a gente acaba querendo ser mais produtivo, querendo entregar mais, mas são coisas que a gente tem que voltar atrás, como você falou, organização. Às vezes você não está organizado sua área de trabalho do seu computador, não está organizado o seu escritório, e aí você perde esses tempos que no dia a dia eles são imperceptíveis, né? Mas como você mesmo viu isso numa fábrica, quanto que de fato isso gera impacto, né, de produtividade, financeiro, né, de rendimento, e na nossa vida é assim também. Eu acho que às vezes a gente perde muito tempo, né, em algumas coisas que a gente poderia aproveitar para nós mesmos, né, para a gente também organizar o nosso dia, a nossa agenda, nossos compromissos, né, a nossa área de trabalho. Eu acho que aí tá também alguns detalhes que às vezes as pessoas querem fazer o método, querem aplicar o método, como você falou. Não adianta nada aplicar um método numa coisa que está desorganizada, né? Ou melhorar uma, né? Você vai acabar tendo falhas, né? Ou não vai conseguir, de fato, gerar um resultado, né? Eu acredito que a base de qualquer coisa que você vai melhorar, implantar em qualquer fábrica, é o 5S, né? Não tem como eu melhorar um processo que é totalmente desorganizado. Não tem como por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu fui chamada por uma empresa, eles queriam comprar um robô de solda, né, para aumentar a produtividade. E quando eu cheguei lá, tinha um atravessamento imenso assim, na fábrica. Então, o cara, ele ia fazer setup de máquina, ele tinha que ir lá no almoxarifado, pegar uma requisição, pegar essa ferramenta, voltar para a máquina, fazer o setup, voltar para o almoxarifado, deixar a ferramenta. Era muito absurdo, assim, né? Então, só com esse deslocamento dele, não precisava comprar um robô de solda. Eles conseguiam a produtividade até mais do que um robô de solda, sabe? Então, a gente ter esse olhar na simplicidade realmente do processo, né? Nesse desperdício mesmo. Então, se não está organizado, não tem como a gente melhorar, né? Não faz sentido. Eu trabalho com usinagem e a gente vê muito no mercado que, essa ferramenta você consegue usinar 2 segundos a menos, assim, né? Só que no meu mercado, a gente tem uma falsa ilusão, que a gente compra uma ferramenta e a gente consegue usinar 2 segundos a menos. Só que o meu problema no meu mercado não é a minha peça que fica na máquina, né? É a minha peça que fica na fila, é o meu setup. Esse é o meu maior tempo do meu processo. Não é a peça em si na máquina, ela não demora muito tempo. Eu não gasto tanto a minha máquina, né? Eu gasto nesse atravessamento, eu gasto nesse setup, né? Eu gasto nessa disposição de esperar também as peças esperar numa fila para depois colocar na máquina. Então, a gente tem essa falsa ilusão que se a gente comprar a ferramenta X, se a gente tiver um calibrador Y,
a gente vai ter muito mais produtividade, às vezes não, né? É muito mais simples, a gente tem que voltar muito mais, igual você falou, voltar realmente, né, a olhar para trás, o que realmente importa, assim, o que que realmente agrega ou não valor no nosso processo. Não dá para terceirizar, né, um problema, né, como você falou, querer comprar tecnologia ou qualquer outra coisa que às vezes o problema tá atrás, tá antes, né? Então, acho que isso é legal, porque às vezes a gente está no dia a dia, né? Eu falo todo mundo, a gente está num dia a dia que dificilmente a gente olha para trás para ver, pô, o que que eu estou fazendo hoje que eu possa melhorar com o que eu tenho hoje, né? Para depois eu ir buscar outro recurso, né, outra coisa para melhorar. Então, eu achei fundamental você ter trazido isso, porque acredito que muita gente, né, pode estar nesse caminho de às vezes tentar tantas coisas, mas não olhar para trás e tentar organizar o que já tem, né, hoje, né, na sua vida atualmente e tudo mais. E aí, Pamela, outra coisa com relação hoje, então, queria entender os desafios que você está tendo hoje na parte de gestão, né, lidando com time, com equipe, porque eu passo isso aqui hoje, né? Hoje a gente está com 40 colaboradores, né? Só na minha equipe são 12 pessoas. Então, como que é para você esse desafio aí que você está enfrentando? Pelo menos para mim está sendo um desafio muito grande, né? Trabalhar em equipe, conseguir, né, gerenciar, conseguir engajar o time. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. É bem complicado, porque eu não tô lá, né, para ver o que funciona, o que dá ou não, né? Eu tenho pessoa que trabalha lá e eu confio nela, assim, né? Então, ela que fica responsável pelas pessoas que trabalham na fábrica, assim. Mas é bem complicado, porque, igual, hoje deu um maior problema, assim, e eu não tô lá, eu não sei o que que tá acontecendo, eu não tô lá para resolver, eu não consigo falar com o cliente, e é o motoboy que espera, e eu não sei o que aconteceu com a peça, né? Então, a gente fica meio de mãos atadas. E, então, para mim, tá sendo um desafio, porque eu sou controladora, né? Eu sou bem controladora. E eu deixar a mão de algumas coisas, né? É bem complicado. E eu Também sou tive assim. bebê recentemente. Então, a gente deixar, é muito difícil. A gente deixar a outra pessoa fazer. A gente deixar a outra pessoa fazer, né? É difícil, mas também a gente precisa aprender que cada um tem um jeito, né? Cada um trabalha de uma forma, cada um tem a sua personalidade. Ninguém vai fazer igual você porque você é único, né? E você respeitar realmente as pessoas, né? Respeitar o ritmo das pessoas. Cada pessoa tem um ritmo diferente. Eu tenho um ritmo, a pessoa que está lá tem outro ritmo, tem outro pensamento, tem uma forma de resolver problema, ela tem outro, né? Mas o que eu gosto de falar é a gente sempre padronizar os processos, né? Seja ele em gestão, seja ele na fábrica, mas a gente tem um padrão de processo, né? Aconteceu um problema, o que que a gente vai resolver? Né? Não é acontecer um problema que, sei lá, né? Vou tomar tal atitude. Não. Qual que é o padrão da empresa de resolver problema, né? É a gente resolver no dia, é resolver depois, é a gente, né, ligar para o cliente? Qual que é essa forma de trabalho? Então, eu acredito muito, quanto mais padronizado está o nosso processo, mais fácil é a gente manter esse processo e engajar a equipe, assim, né? Eu tive bebê recente, então também, eu não tive licença maternidade, eu tive bebê na sexta, na segunda eu já estava trabalhando, e então é difícil, porque eu tô em casa, tô com o bebê, eu tô com a casa, tô com o filho, tô com isso, tô com aquilo. É complicado, mas também a gente precisa acreditar no nosso time, né? Se a gente contratou a pessoa para o nosso time, é porque a gente confia naquela pessoa, a gente acredita no trabalho dela. Então, às vezes, é deixar um pouco realmente, sabe? Senão a gente vai pirar, senão a gente vai ficar, poxa, eu não tô lá, não consigo, então. Aqui também está sendo esse desafio porque a gente também é home office, né? 100% home office. Então, na verdade, não tem como se acompanhar ninguém, né? Tá cada um num canto, cada um, né? E a gente só vê no resultado. E eu acho que uma coisa que você trouxe, eu acho que é fundamental, é essa questão, né? Que a gente, cada um tem o seu tempo, cada um é uma pessoa diferente, cada um tem seu momento. E também cada um tem seu jeito de realizar as coisas, né? Um mais rápido, um mais devagar. Mas isso que você falou de padronizar, acho que é fundamental, né? Às vezes, um dos grandes desafios que a gente teve no começo é que a gente não tinha as coisas padronizadas. Então ficava isso que você falou. Às vezes a gente esperava muito, mas a pessoa tentava fazer do jeito dela, mas ela não tinha um guia já que poderia ajudar, né, ela a executar aquela atividade seguindo um passo a passo. Então eu vejo que isso foi um desafio muito grande que a gente enfrentou e ainda enfrenta, né? A gente acaba
buscando sempre melhorar essa questão, né, de processos, procedimentos, mas acaba que na loucura do dia a dia também, né, às vezes é difícil você conseguir engatar isso, né? Bom, o seu caso eu acredito que é mais complicado, porque é 100% home office, né? Não tem uma data que vai voltar, né? O meu caso, não. Um dia eu vou voltar, não sei quando, né? Eu pretendo voltar ano que vem, então, eu tô com isso, assim. Agora é desse jeito, né? E vou aceitar, o que eu puder fazer, vou fazer, mas também não vou além do meu limite também, né? E aí, ano que vem eu volto e a gente vai colocando as coisas no lugar, mas o que tem para hoje é isso, né? Então, Mas você já está há muito tempo? Você já está há muito tempo no home office? faz um ano, porque começou o home office, né? Começou a pandemia, aí eu tenho um outro filho de 3 anos e aí ele parou de ir para a escola. Aí eu tive que ficar com ele, porque também eu não tenho família aqui. Aí eu tive que ficar 100% com ele, assim. E aí depois eu fiquei grávida. E aí eu fiquei grávida. Aí quando eu comecei a voltar para a empresa, né? Aí voltou a escolinha dele, e tudo. Eu comecei a voltar para a empresa, eu precisei ficar de repouso da gravidez. E era um repouso 100%, assim, eu não podia dirigir, eu não podia fazer nada, eu tinha que ficar deitada 100% do tempo. E aí eu fiquei, e aqui eu tô, vai fazer um ano já, né? Então, foi bem difícil, assim, essa parte, assim, de eu me adaptar, porque eu sou muito ativa, eu gosto de resolver, né? Então, eu tô lá na empresa, eu vou comprar material, eu vou no cliente, eu faço tudo num dia só, e eu fico andando, assim, né? Então, para mim, eu ficar em casa é um desafio, assim, eu ficar em casa e ficar à disposição das pessoas, sabe? Esperar que as pessoas resolvam algum problema que eu não tô lá para resolver. Isso acredito que é o mais difícil, mas tudo é aprendizado também, né? A gente aprende a dar esse controle também pro outro. Não dá pra gente controlar tudo 100% do tempo. A gente entender que a gente tá sempre aberto a mudanças, né? Infelizmente, são várias situações, vários contextos e a gente tem que se virar, né? Acho que essa é a palavra para quem quer continuar, né? Para quem quer crescer. Acredito que, né, você ainda busca muito isso, então, né, acho que esse é o caminho. E aí, né, você comentou algumas coisas aí que eu tenho curiosidade, né? Sempre acabo perguntando aí para as convidadas, né, que têm filhos, como é que é essa questão, né, de trabalhar e ter filho? Eu não tenho, então por isso que eu pergunto, que eu não posso opinar sobre isso. Mas queria que você falasse um pouco dos desafios, né, de ser mãe, de trabalhar, como é que você consegue lidar com isso e mostrando que, né, por tudo que você já comentou aqui, você conseguiu, né, tá conseguindo fazer uma carreira brilhante, né, e já está com 2 filhos e ver que isso não impacta negativamente na sua carreira, nada nesse sentido. Não, eu acredito que a gente tem que querer, a gente tem que ter muito claro o que a gente quer, né? Tá tudo bem também as mulheres que largam a carreira para se dedicar aos filhos. Tudo certo, né? Cada um escolhe um caminho a seguir, né? Eu sempre gostei de trabalhar, né? E se eu parasse de trabalhar, parecia que uma parte de mim ia morrer, né? Eu não seria a pessoa que eu sou, eu não seria 100% Pamela. Então, eu decidi continuar, né, com todos os desafios da maternidade, né? E é muito assim, a gente ter um propósito maior realmente, a gente querer realmente aquilo, né? Então, eu quero minha carreira, eu quero continuar trabalhando, é isso que eu quero, mas eu também quero ser uma boa mãe, né? Acredito que para a mulher é muito complicado isso, porque a gente se divide. Será que eu estou trabalhando muito? Será que eu não estou ficando com meu filho, né? Ou será que eu estou ficando muito com meu filho e estou deixando minha carreira de lado? Será que eu vou conseguir lá na frente recuperar esse tempo, né? Mas são tudo escolhas, né? Eu escolhi isso e eu estava 100% certa da minha escolha, né? O Manu, quando eu voltei a trabalhar, eu tive licença maternidade do Manuel, e aí eu tive que deixar ele na escolinha, assim. Foi um dos momentos mais difíceis, assim, para mim, assim, porque ele fala, poxa, né? A gente é mãe e tal. Eu fui mãe, e meus pais, eles trabalhavam muito. Eu sempre falava assim, quando eu tivesse filho, eu não queria trabalhar, né? Porque meus pais trabalhavam muito e para mim era uma coisa muito ruim, assim, eu ter filho e trabalhar, né? E aí o Manu veio e eu falei, não, eu preciso trabalhar porque eu gosto disso, né? E a gente precisa também, né? Hoje em dia é tudo muito difícil, né? Escolinha é caro, educação é caro, comida é caro, a gente vai sair é caro, entende?
Então, eu decidi isso e sou feliz com a minha escolha, né? Eu sei, eu acho que é muito importante a gente saber os momentos que a gente precisa parar, né? E tem muito isso da gente ter a qualidade realmente com os nossos filhos. Então, eu dedico o meu dia ao trabalho e à noite eu tenho tempo de qualidade para os meus filhos, né? Não adianta também, por exemplo, eu vejo situações que tem mães que deixam de trabalhar e ficam em casa. Só que a pessoa ela se ocupa com as coisas de casa. Ela vai fazer comida, vai fazer casa, vai arrumar casa, né? E não fica com o filho, literalmente, né? Se ocupa com as coisas de casa e não fica com o filho. Então, quer dizer, eu prefiro trabalhar e à noite eu ter esse tempo de qualidade com meus filhos. Final de semana eu ter esse tempo de qualidade com eles, assim. Então, é muito importante a gente saber separar. Não é só porque eu trabalho que eu não vou ficar com meus filhos, eu não vou ter a presença, né, na vida deles. Não, pelo contrário, eu trabalho e eu me dedico pelo menos 1 hora, 2 horas por dia integralmente a eles, assim. Então, eu acredito que isso faz a diferença, né? Muito bom, acho que é legal você compartilhar isso, né? Porque às vezes pode, né, ter mulheres aí também que estão nesse dilema, né? E é legal mostrar que é possível desde que você faça a escolha consciente, né? Como você mesmo falou. Eu acho que também, né, você vai saber dizer melhor do que eu, que, né, ter um filho, você tem um motivador maior, né, para você conquistar mais coisas, para você continuar, né, crescendo. Muda muito. Eu mudei muito, assim, a maternidade, ela amadurece muito a gente, né? A gente tem uma outra visão do mundo. E ser mãe, a gente consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E meu marido fala, nossa, mas é tão fácil para você fazer tanta coisa, né? Para mim não é tão fácil assim, né? E eu faço, eu tô aqui, tô cuidando da Sara, eu tô no telefone, tô falando com o cliente, né? Então, se torna uma coisa cotidiana, né? Tem estudos que falam, né, que a nossa mente realmente transforma, né? A nossa capacidade de fazer as coisas também transforma muito devido à maternidade. É fácil? Não, não vou falar que, nossa, é lindo, é maravilhoso, é fácil, não. Tem dia que dá vontade de chorar, sair correndo. Mas é isso, a gente vai se adaptando e vivendo um dia de cada vez. Eu acho que o segredo é esse, a gente não ficar ansiosa. Ah, mas amanhã, por exemplo. Eu faço bastante live, participo de bastante palestra. Tem dia que não dá, né? Eu tenho que deixar a Sara tem 5 meses. Eu tenho que deixar ela com meu marido. Aí, às vezes, ela chora, porque ela quer a mãe, quer chorar. Não é fácil, né? Mas tem algumas coisas que a gente renuncia e a gente vai se adaptando ali, sabe? A gente vai vivendo um dia de cada vez. É, a questão que você falou também é responsabilidade, né? E quando a gente não tem, né, por exemplo, a gente acaba, não tenho, eu tenho responsabilidade, não tenho, né? E aí você acaba, vou ficar na rede social, vou ficar sem fazer nada. E aí você vai perder um tempo que você acredita que aí, eu faço pouca coisa. Agora, você que já tem esse tempo mais escasso, porque você tem mais coisa, você dá o seu jeito, você se organiza, né? Usa o 5S aí para conseguir, né, de fato conciliar tudo, né? E como você falou, né, fazer as suas atividades, estar presente com seus filhos, eu acho que isso é bem importante. E aí também sobre isso, o que que você acha que te motiva, assim, ou te ajuda a você acordar todos os dias, a fazer seu trabalho, a de fato, ou alguma atividade, alguma coisa que você faz que você vê que te ajuda a crescer, tá sempre motivado ali. Eu sei que, como você falou, né, tem dias que a gente não tá bem, enfim, mas na maioria das vezes tá motivado a seguir na sua carreira, a continuar crescendo. Eu acho que eu acredito muito assim, tem duas vertentes aí, né? Tem a motivação e tem a disciplina, né? Nem todo dia a gente vai estar motivado. A gente precisa ter um objetivo. Qual que é o meu objetivo, né? Eu gosto da minha área, eu gosto de palestrar, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de ajudar as empresas, né? Mas tem dia que eu não quero fazer isso, né? Tem dia que eu não quero ficar no Instagram, tem dia que eu não quero fazer postagem no Instagram, no LinkedIn, tem dia que eu não quero. Só que aí que pega, porque as pessoas sempre pensam que a gente vai se motivar sempre. Todo dia a gente vai acordar feliz, vai acordar motivado, isso que eu quero e tal. E não é isso, né? A disciplina, ela vence a motivação, né? A gente precisa ter a disciplina, a gente precisa ter o nosso objetivo final, assim. Qual que é o meu objetivo? Qual que é o seu objetivo? E a gente ter disciplina, tá? E qual que é meu plano para eu atingir esse objetivo, né? Mas o que faz eu seguir nesse tempo, assim, eu até falei assim pro meu marido, esse ano eu não vou fazer nada, eu não vou fazer uma palestra, eu não vou falar com ninguém, eu vou ficar só trabalhando na empresa mesmo, não vou prestar consultoria. Mentira, no primeiro mês eu tava fazendo tudo de novo, assim, tava com o lançamento já pronto, né, para lançar a mentoria e tudo mais, e eu não consigo, né, porque realmente eu gosto de fazer isso, né,
Eu gosto disso. Então, primeiro você vê um ponto. Você gosta, né? Então, vai acontecer algumas coisas no meio do caminho que você vai ter que renunciar em algum momento, né? E tá tudo bem, né? Tem dia que eu vou parar de trabalhar, igual ontem, que parar de trabalhar era 11 horas da noite, assim, né? Aí eu acordo cedo, vou fazer as coisas e tal, né? Mas eu tenho uma disciplina, né? É a gente saber exatamente aonde a gente vai chegar e o que que a gente vai fazer para chegar ali, né? Não é só a gente fazer as coisas quando a gente está motivado. Quando a gente está motivado, é muito fácil a gente fazer as coisas. Mas e quando a gente não está motivado, né? O que que você faz? Então, eu acredito que é importante a gente ter esse plano de ação. Nós, como engenheiros, precisamos de um plano de ação para tudo, né? Então, a gente tem que ter esse plano de ação muito bem definido, a gente tem que ter essa disciplina para a gente atingir os nossos objetivos, senão a gente vai ser só mais um profissional, né? Mais um engenheiro que não está feliz, que não está contente com a vida que tem, que não está contente com o salário que ganha, que não está contente com a empresa que trabalha, e a gente não faz nada para mudar. A gente fica esperando a motivação e a motivação não vem e a gente fica ali, né? Patinando. Exato, eu acho que isso vem muito do que você falou, né? De você encontrar uma carreira, uma área, o que você queira fazer, que você goste, né? Que, como você falou que não ia fazer e acabou que as coisas vão acontecendo e você volta a fazer. Porque é o que você gosta, é igual eu, né? Eu tenho aqui, né, minha empresa, a gente está crescendo, né? Estamos conseguindo fazer muita coisa, mas eu também não consigo ficar parado, já estou aqui fazendo outro projeto, já estou aqui, né? Já gravei mais de 20 episódios do podcast, então eu acho que realmente, né, esse é o caminho, né? De você buscar essa motivação, de marcar, de fazer, ter a disciplina, né? Nem sempre vai ser fácil. Eu gosto de praticar muito esporte, então no esporte tem dia que você, né, não quer fazer nada, mas você sabe que é importante aquele dia você fazer, cumprir, senão você não vai chegar no objetivo que você colocou lá na frente, né? Não vai, a conta não vai fechar, né? Então a gente precisa, né, se motivar e ter a disciplina. E eu acho que, pra mim, né, o esporte me ajudou muito a ter disciplina, porque é um processo longo e custoso, né? E você acaba ficando calejado com relação a isso, e aí você consegue tentar aplicar isso, né, em todas as áreas que você queira desenvolver. É igual a academia, né? Às vezes a gente começa, não é que a gente quer, né? Que, nossa, melhor coisa da vida, né? A gente vai, né? A gente tem um objetivo, né? Que é emagrecer, sei lá, saúde, enfim, né? Mas a gente vai, na força do ódio, mas a gente vai, né? Tem dias que a gente acorda motivado, não, quero ir, mas tem dias que não, né? Então, a vida em si Nesse frio ainda, tá complicado de ter motivação para fazer um exercício. Mas bacana, Pamela. E, né, queria saber com relação, então, né, pra gente já chegando aqui no final também, mais duas perguntas. Queria entender de você, com relação ao que você ainda busca para o seu futuro, você quer continuar na empresa, quer fazer outra coisa, é isso mesmo? Você quer continuar seguindo essa carreira? Você busca outras coisas que você ainda tem vontade, né, de crescer? então, a empresa é a empresa da família, né? Então, não tem para onde eu correr, assim. Eu vou continuar, né? Até porque a maior parte da minha renda também é da empresa e tudo mais. Mas eu faço a consultoria exatamente porque eu gosto, né? Não é nem tanto pelo dinheiro, assim. Lógico que dinheiro é bom, né? Pra gente fazer muitas coisas, mas eu abri a consultoria realmente porque eu gosto, né? Mas eu estava no mestrado, né? Estava fazendo mestrado, eu tive que parar devido à Sara e na pandemia. Eu não consigo colocar ela na escolinha e tudo mais, então ficava muito puxado para mim, né? Ia ser mais uma coisa e eu não ia conseguir me dedicar. Mas ano que vem eu quero voltar no meu mestrado, né? Então, meus planos é fazer o mestrado, fazer o doutorado. Eu gosto muito de dar aula, eu penso assim, em dar aula em universidade, né? Porque realmente eu gosto, assim, né? Eu não fiz tanto pelo dinheiro, assim, pelo lado financeiro, mas porque eu gosto. Esse é meu plano e seguir com a consultoria, assim, né? Isso também é algo que eu gosto muito, né? Então, meus planos aí para os próximos anos é fazer meu mestrado, fazer meu doutorado, dar aula em universidade, quem sabe, e seguir com a consultoria, né? E crescendo aí nas redes sociais. Aí você que trabalha mais com isso que eu, sabe que é um caminho, né? E a gente Né? É todo dia, né? Não é tem fácil. alguns planos, a gente tem alguns planos de... Eu tenho um lançamento que eu quero fazer ano que vem, que é sobre 5S, mas não só sobre 5S, mas
outras metodologias para pequena e médias empresas que querem implantar coisa simples mesmo, né? É um método. E aí eu estou trabalhando nisso. É isso que é legal hoje, né, Pamela? Que com a internet, né, a gente consegue escalar o nosso conhecimento ali para mais empresas, mais pessoas, né, através desse modelo de criar um curso, um infoproduto. Né, eu sou apaixonado por essa área, né, que eu venho me dedicando aí nos últimos 4 anos. E eu acho incrível mesmo que a gente consegue, como você falou, né, ensinar aquilo que a gente aprendeu e poder impactar mais pessoas que, como você falou, às vezes um conhecimento simples, né, pode transformar, né, a realidade daquela pessoa, daquela empresa, enfim, né, daquilo que você se propõe a ensinar. É verdade? E aí, Pamela, para a gente chegar ao final, né, a ideia desse podcast é realmente isso, né, a gente compartilhar um pouco, né, da sua trajetória e a gente conseguir entender alguns elementos que podem ajudar as pessoas que estão aqui nos ouvindo. O nome clutch, né, é um termo utilizado no basquete, um esporte ao qual eu sou apaixonado, jogo, gosto de assistir. E o jogador clutch é aquele jogador que nos últimos segundos de uma partida, faltando, né, poucos pontos ali, ele consegue fazer o arremesso final e ganhar a partida, né, vindo de um planejamento de uma jogada e tudo mais. Só que qual que é o paralelo que eu quero trazer aqui, né, com o podcast? Que nesses momentos finais, mesmo ele sabendo que vai ser ele que vai arremessar, tendo uma jogada pré-definida, é na hora que ele vai ter que decidir, através da intuição dele, através do coração dele, qual vai ser o real momento para ele fazer aquele arremesso. E ele faz isso por vários e vários jogos. Então, minha pergunta final para você é a seguinte: qual foi para você o momento clutch, aquele momento que você teve que agir com a sua intuição, com o seu coração, para tomar uma decisão muito difícil que mudou, né, a sua trajetória, ou fez você, de fato, acreditar em alguma coisa e abandonar toda uma outra, que a gente sabe que são decisões difíceis, e eu também sei que são várias que a gente já tem ao longo da nossa vida. Eu queria que você citasse uma para você que foi muito importante. Foi quando eu abri a consultoria de fato, né? Eu sempre tive a impressão, assim, de... Ah, vou abrir a consultoria depois que eu fizer o mestrado, doutorado, depois que eu tiver muitos e muitos anos de experiência, pelo menos 20 anos aí de experiência, porque é o que realmente a gente vê no mercado hoje, né? Só que aí eu pensei, poxa, o não eu já tenho, né? Se alguém quiser me contratar, vai contratar. A única certeza que a gente tem é o não, né? E é o que mais a gente tem medo. Mas só que é a única certeza que a gente tem. E aí eu me lancei no mercado, né? Falei, poxa, eu vou me lançar e, né, seja o que Deus quiser. Eu sei que eu tava muito certa, assim, de... Eu sempre tive isso comigo. O cliente que me contratar, eu sei que eu vou entregar o meu melhor, né? Então, eu sabia disso, né? E aí eu me lancei no mercado. Eu trabalhava todos os dias, né? Das 7 às 5. E eu falei assim, poxa, e se alguém me chamar, né, para prestar uma consultoria, como que eu vou fazer, né? Vou faltar no trabalho, como vai funcionar? E aí eu pensei, eu não vou sofrer por antecedência, né? Eu vou ir e pronto, né? Eu me lancei e seja o que Deus quiser, eu sei que eu vou fazer o meu melhor e eu sei que é isso que eu quero, é isso que eu gosto e, e é isso que eu preciso, assim, né? Porque eu acredito que não é só a gente trabalhar por dinheiro, não é só a gente trabalhar, né? Mas a gente trabalhar com o que a gente gosta é muito mais leve, a gente, né? Não é todo dia também que a gente acorda feliz e tudo mais, mas a gente faz as coisas funcionarem, né? A vida vai ficando mais leve, né? E aí foi esse ponto, assim, de virada, que aí tudo mudou, assim, né? Porque eu fui para o mundo digital, não conheci o mundo digital, assim, e eu não tinha noção do tamanho do mundo digital, né? Eu sempre tive isso de estar no físico, estar na consultoria de forma física e tal. E aí comecei a fazer muita parceria, assim, a conhecer muita gente. Eu acredito que a gente tem que ter muita humildade também, de conhecer as pessoas, de conhecer a história da pessoa, né? E aí eu comecei a fazer várias amizades, assim, no meu meio, e várias parcerias, e aí eu comecei a lançar alguns produtos, assim, falei, poxa, posso dar um treinamento, por que não? Aí lancei o primeiro treinamento, e aí comprou mais de 30 pessoas, e eu falei, nossa, né? As pessoas confiam realmente em mim, acreditam no que eu tô falando aqui, né? Faz sentido para elas o que eu tô falando. E aí que eu comecei a crescer mais no digital, e aí foi essa virada, assim, né? A gente saber que a gente, como você falou, no digital a gente consegue escalar o nosso negócio, né? Então a gente consegue atingir muito mais pessoas. Então foi esse ponto, assim. Então eu decidi realmente abrir a consultoria, né?
Eu não sabia como que ia ser e tal, mas eu decidi e falei, bom, é isso que eu quero e eu vou fazer o que for preciso para seguir com isso, assim, seguir meu sonho, assim. E hoje eu sou muito bem, assim, já recebi propostas, assim, de empresas grandes, né, irrecusáveis, assim, e o gestor falou, não acredito que você não vai querer. Falei, não, não quero, né, não quero, eu tô bem assim, eu tô feliz assim, e tá tudo ótimo, assim. Muito bom, Pamela. E até para compartilhar com você, eu também tive essa mesma mentalidade, né? Quando eu comecei na minha carreira mesmo, mais quase finalizando a graduação já. Tinha feito outros trabalhos, mas de outras áreas. Eu também quis ir para o lado da consultoria, mas tinha essa mesma dúvida que você, né? Não tenho nenhuma experiência, estou começando, como que eu vou fazer uma consultoria? A gente tinha muito essa visão de consultoria só para quem já tem 20 anos de mercado, né? Já tem todo o know-how ali para conseguir fazer alguma coisa. Mas eu também acreditava muito na época que eu não queria seguir para o lado tradicional, no meu caso, de trabalhar numa empresa, numa indústria, eu não queria seguir tanto essa área, eu queria seguir mais para o lado de empreender. E eu vi na consultoria a oportunidade que eu poderia começar, que até então eu também conhecia pouco do mercado digital, já trabalhava com marketing, já entendia o marketing digital e tudo mais, mas nada aprofundado no mercado em si. E aí eu fui atrás, né, na cidade que eu estava, fui atrás de várias empresas, apresentei para elas, saí todos os dias e consegui fechar duas empresas também que acreditaram em mim nesse primeiro momento de consultoria. E foi ali que eu comecei a entregar, né, os meus projetos, comecei a fazer o marketing para elas, né, construir, né, as estratégias. Isso foi bem legal, né? Fui crescendo e em pouco tempo eu já estava pegando empresas maiores, com valores maiores, como você falou. E tudo sem ter experiência, assim, vamos dizer, prévia de algum outro lugar, mais nessa força de vontade. E aí, junto com o CONEP, né, que foi o Congresso Nacional de Direito de Produção, que você já participou com a gente também, que eu comecei a ter outros resultados e comecei a ficar mais profundo na parte do digital, que me ajudou também, né, a crescer, a conseguir construir um nome. Então foi bem legal e foi na mesmo esquema que você. Eu queria viver dessa área, eu queria, né, seguir no que eu acreditava ali. E eu tinha duas opções, ou eu aceitava um emprego, né, que eu tinha feito estágio, então já estava com uma proposta também para trabalhar numa empresa, ou eu tentava alguma coisa e foi que eu tentei naquela época e, né, muita dificuldade, né, falei com mais, sei lá, 30 empresas, consegui duas, né, então, como você falou, não, a gente já tinha, né, e aí eu consegui dois sims e aí começou tudo, aí eu comecei a animar para trabalhar nessa área. O não a gente tem, né? As pessoas têm uma falsa ilusão que também é fácil, né? Que a gente vai sentar e as empresas vão ligar para a gente e falar, olha, vem aqui e tal. Né? E não é assim, né? A gente precisa ir atrás também, né? Como qualquer trabalho, a gente precisa trabalhar, né? E a gente vai atrás e é isso, assim, né? A gente tem o nosso foco. Exato, exato. É bem difícil mesmo. Na época, a estratégia que eu usei era, eu criei um formulário, uma pesquisa de mercado que eu estava fazendo na cidade, aí eu fui nas empresas, ó, preenche aqui para mim gratuitamente, eu trocava ideia com a pessoa, depois eu venho aqui e te apresento o resultado. E aí eu entrei, aí era mais fácil, que era gratuito, não estava cobrando nada, não estava fazendo nada, era só uma pesquisa. E aí muita gente respondeu e eu consegui trazer um compilado. O que eu queria mostrar? Que as empresas não estavam usando marketing digital, elas não sabiam muito de marketing. Então a própria pergunta era um argumento para mostrar, olha, ninguém está fazendo, tem mercado. E além disso, eu fiz meu TCC numa academia e eu tinha gerado um resultado para a academia no TCC, porque eu fiz na área de marketing, consegui aplicar lá uma metodologia de planejamento estratégico de marketing, deu resultado, geramos mensalidade, inscrição na academia. E aí eu peguei esse resultado, o único resultado que eu tinha na vida ali, e aí mostrava, olha, eu fiz isso nessa academia, com a pesquisa de mercado é isso, e aí eu posso fazer isso pela sua empresa, já trazia algumas propostas ali. Então essa foi a abertura que eu encontrei para... Porque realmente também, né, se chegar sem uma estratégia ali numa empresa, às vezes é muito difícil, né, de você conseguir. Eu usei meu TCC também, né? Meu TCC foi um case também, né? E aí eu Esse é usava muito bom, isso né? como meu portfólio, assim, no começo da consultoria. Era meu portfólio, era o único que eu tinha. E aí eu falava, não, da empresa, precisa e tal e tal. E aí dava certo também. Que legal, eu também usei esse TCC. Acho que é outro insight muito bom, né? Você usar
principalmente quem está na graduação ainda, né, aproveitar muito bem a graduação. Você tem muito mais portas, né, para fazer trabalhos, para ter contato com empresas, né, e conseguir gerar um resultado já para você, né, porque o resultado é seu, você que fez, você que vai aplicar. Então eu sempre aconselho também. Exatamente. Então, Pamela, muito obrigado e chegamos aí ao final do podcast, bate-papo incrível, né? Acho que foi bem legal conhecer um pouco mais de você, da sua trajetória, ver como tem em comum vários elementos, né? E eu já conversei com tanta gente, você vê que cada pessoa em contexto diferente, em áreas diferentes, mas todo mundo tem, né, um mesmo caminho, né? Alguns elementos, né, que fazem com que consigam chegar onde querem chegar. Eu sei que tem muito ainda a se construir, mas eu acredito que você, né, tá no caminho que você escolheu, que você quer, você tá fazendo, seguindo na área que você quer seguir, então isso é muito legal. Aí, obrigado mais uma vez por ter participado aqui com a gente. Eu que agradeço, Guilherme. Obrigada. E pela oportunidade também, estou à disposição. E é uma honra também falar com você, falar para todo mundo que vai assistir também. E se qualquer dúvida também pode me chamar, quiser trocar ideia, conversar. Tô aqui. Isso aí, passa suas redes sociais para quem quiser acompanhar também o seu trabalho. Tem o meu Instagram, que é Enge Pamela Matias. LinkedIn também é a mesma coisa, Enge Pamela Matias. E tem a mentoria que a gente faz para engenheiros que querem ser consultores, que é a mentoria para engenheiros consultores. Mentoria em engenheiros consultores. O arroba. Bacana, Pamela. Obrigado, Pamela. Obrigado aí a todos que estão nos ouvindo. E até um próximo episódio. Até, tchau, tchau.